Olá, muito boa noite para todo mundo. A ranchada no Alto Sertão, depois de vencer com a boiada a poeira do Estradão, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV cruzou a porteira da ramada na hora que tinha sido combinada, sendo recebida pela peonada que lá já estava reunida, esperando para matar a saudade e saber das novidades. Pois então, para não ter mais demora, a gente começa agora esta função com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Sendo o nosso programa inventado para ser de valia e para ter serventia para os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros, o Terra Viva DBO na TV sempre vai estar à disposição para ajudar quem tiver precisão a enfrentar qualquer tipo de consumição ou atrapalho no trabalho. E numa hora como esta de agora, com o carretão querendo mudar de direção, o caso é de campear um trieiro que seja seguro para fazer a negociada do gado. E a recomendação, então, é para assuntar como é que está a situação no mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo, essa foi uma semana relativamente calma. Boa parte dos frigoríficos e dos preços de balcão tentava fazer negócios ao redor aí de 225, seja à vista, seja a prazo, mas o ponto que merece destaque foi o ligeiro alongamento das programações de abate. Mesmo que as tentativas de compra não tenham tido tanta oscilação, a gente percebeu que a indústria conseguiu se abastecer relativamente melhor em relação ao início dessa semana e em relação à semana anterior. Isso trouxe algum alívio por parte da competição por matéria-prima aqui no estado. Então a expectativa é que os preços no mercado físico girem ao redor de 225 também na próxima semana. Em relação às exportações, o volume da primeira semana de julho foi forte, há boas expectativas para o restante do mês e a carne no mercado atacadista com osso também ficou relativamente firme e estável, próximo de 15,65. Quando a gente olha por parte do milho, a gente está em plena colheita do milho safrinha no Centro-Sul, a gente vai entrando na porção final, naquele quarto final da colheita no campo, então isso deve retirar a pressão da chegada de cereal no mercado nos próximos dias. E o ponto que chamou a atenção durante essa semana também, principalmente na porção final da semana, foi o relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe estoques de milho relativamente abaixo do esperado, de acordo com os analistas consultados pelo Wall Street Journal. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço, até mais. Dando continuação na função e lembrando aos companheiros que o sucesso no serviço boiadeiro depende de saber balancear a renda com o consumo da fazenda, o Terra Viva DBO na TV passa a se ocupar agora de relatar como é que está o mercado dos insumos mais usados na mantença e na engorda do nosso gado. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou analista de mercado da Scott Consultoria e hoje nós vamos falar da polpa cítrica e da relação de troca com a arroba do boi gordo. O que aconteceu? A gente assistiu a uma queda na cotação da arroba do boi gordo e um aumento no preço da polpa cítrica. E, em função disso, a relação de troca piorou. Eu peguei aqui junho para a gente fazer essa conta, e a cotação da arroba do boi gordo em junho caiu 3,9%. E o preço da polpa cítrica nesse mês subiu 4,8%, ou seja, a coisa ficou distante, O preço médio da tonelada da polpa cítrica, considerando a Praça Pecuária de São Paulo, em junho, foi de R$ 810. Esse preço é sem o frete, sem impostos, tá? Esse é um monitoramento que a Scott Consultoria faz com vários insumos, vários coprodutos. E com relação à polpa cítrica, a alta foi de 4,8% em relação ao preço médio vigente em maio. E comparando a junho do ano passado, o preço está 12,5% menor, 12,5% menor. A cotação da arroba do boi gordo em junho em São Paulo esteve apregoada em média R$ 214,50, Esse é o preço bruto e isso significa uma queda de 4% em relação ao preço médio de maio. Nos últimos 12 meses, a cotação da arroba do boi gordo está 10,4% menor. Então, a alta na cotação da polpa cítrica, combinada com a queda nos preços do boi gordo, resultou na perda de poder aquisitivo do pecuarista. Aproveito aqui que estamos conversando para lembrar-os da expedição Confina Brasil,
ela já está na sua segunda rota. Nós estamos viajando pelo estado do Mato Grosso e vamos em direção a Rondônia. Boa parte dessas informações que eu estou aqui reportando advém da nossa pesquisa e advém da pesquisa feita junto a confinadores e pecuaristas que fazem uma pecuária intensiva. Para acompanhar o desenvolvimento dessa expedição, que tem informações bastante legais, procure nas mídias da Scott Consultoria, @Scott Consultoria. É isso aí, desejo a todos bons negócios, boa saúde e até a próxima. Com uma boiada de cabeceira destinada para embarcação na estação de São João da Conceição e na rabeira de uma lua regateira que alumiava a chapada inteira, a comitiva saiu da Fazenda Medianeira de madrugada, quando a passarada ainda nem tinha anunciado a alvorada. E tendo percorrido quase metade da jornada planejada pelo nosso patrão, a gente vai fazer aqui, nesta ribeira, uma parada ligeira, mas não vai demorar para a nossa lida proseadeira ser recomeçada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Fazer o devido reconhecimento da extraordinária contribuição das nossas companheiras mulheres da pecuária brasileira, ao contrário de ser uma obrigação, para nós aqui é uma grande satisfação, porque além de aprender, a gente também tem a oportunidade de ajudar a mostrar para os companheiros boiadeiros um jeito diferente e muito competente de resolver as questões do dia a dia da propriedade. E a gente está falando isso agora porque está na hora de apresentar a nossa sessão Pecuarista em Prosa. Confira. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu tenho o grande prazer de conversar com a Suzana Salvador, que é pecuarista em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, e proprietária da CIA Azul Agropecuária. Suzana, seja bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Obrigada por atender a gente hoje. Olá, Flávia. É um prazer para mim estar aqui com vocês no Terra Viva, com toda a sua plateia, né? E espero corresponder à expectativa de vocês aí, podendo contribuir com um pouco da minha experiência. A gente que agradece a sua participação aqui hoje, viu? E olha, eu já começo te perguntando, você vem de uma família que há mais de 100 anos se dedica à produção de genética, né? Conta um pouco mais para a gente sobre essa sua relação com a pecuária e a sua história em particular. Pois então, eu tenho a bênção de ter nascido numa família que tem a agropecuária no seu DNA. Como tu bem disseste, são mais de 100 anos, nós já estamos com meus filhos na 5ª geração, dedicados a esse negócio que é a produção de genética, sempre utilizando, né, as mais modernas ferramentas de seleção para conseguir fazer realmente esse trabalho de excelência. E esse trabalho, então, começou com o meu bisavô, João Vieira de Macedo, né, na então Cabanha Azul. Depois, o tio Lauro, um filho dele, o meu pai, João Vieira de Macedo Neto, deram continuidade a esse trabalho e, como eu já mencionei, né, sempre procurando investir em novas tecnologias, buscando genéticas por todo o mundo, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Canadá, né, e eu acho que isso fez esse pool genético que a gente teve o privilégio de receber e, ao mesmo tempo, o compromisso de dar continuidade, né? Então, por sua vez, eu nasci, né, nesse ambiente e, assim que nasci, fui morar na estância, onde meu pai e a minha mãe residiam. E nesse convívio diário, então, com meu pai trabalhando, a minha mãe acompanhando, eu fui adquirindo o gosto pela vida no campo e por toda a produção primária.
né? Esse contato com a natureza. Estudei até a 4ª série na Estância com professora particular e só então eu fui para a cidade. Né? Aí fomos para Porto Alegre, fiz a faculdade de veterinária em Porto Alegre e já recém-formada com 2 filhos, eu fui bem adiantadinha, então retornei para trabalhar na Estância. E outra coisa que eu acho que faz parte da minha história, que eu tive muita sorte ou sabedoria, até eu ainda não sei, encontrei um grande parceiro de vida, meu marido, Salvador, né? Que é o meu grande aliado em todos os nossos projetos. Então, eu fui morar na Estância, recém-formada, e meu pai foi um homem assim que sempre confiou muito na gente, nos deu muitas oportunidades. Então, eu, Salvador e mais algumas irmãs fomos trabalhar com o pai e dar continuidade lado a lado com ele, inicialmente, a esse trabalho que ele já vinha desenvolvendo. Em 1999, então, meu pai fez uma doação de metade do patrimônio dele. Foi quando, então, nasceu a Cia Azul Agropecuária. E eu e o Salvador demos continuidade a esse projeto de produção de genética. Nos dedicamos às raças Angus, que é o nosso maior rebanho, as raças Brangus e Braford, e mais recentemente a Ultra Black. Por que essas raças? Né? Porque o nosso propósito é produzir, selecionar e produzir reprodutores com alto potencial para a produção de carne de qualidade. Então, essas são raças que a gente entende que entregam essa carne de qualidade tão demandada hoje em dia pelo mercado. E, além disso, temos a felicidade de já termos os nossos filhos também trabalhando conosco. E os netos convivendo, então, nesse ambiente familiar todos. Quem nos acompanha, né, eu até convido que nos sigam lá no Instagram, no @ciaazul, com 2 As, né, junto, vão poder ver que o nosso trabalho é um trabalho assim muito familiar. Meu genro, minha filha, meu filho, o marido, a gente trabalha todos juntos, moramos na Estância, né? E isso traz um ambiente de trabalho muito bom. Às vezes, um pouco mais difícil, né, de administrar. Não são só flores trabalhar em família. Mas eu diria que são muito mais benefícios, muito mais bônus do que ônus. Sem dúvidas, um trabalho de excelência aí que vocês promovem, né, Suzana? E como que você administrou esse processo de sucessão familiar aí na sua família e na sua propriedade? E como que você também lidou com isso, né? Pela gestão do seu pai, que passou para você, do seu bisavô, que passou para o seu pai. Como que foi todo esse processo? Eu acho que eles tiveram a de nos passar o mais importante, né? Que é esse amor e esse comprometimento com o nosso negócio. E, felizmente, eu acho que a gente conseguiu ter esse êxito com os nossos filhos. Eles também iniciaram a sua vida escolar lá na Estância, né? Porque eu e o Salvador, né, estávamos os dois envolvidos lá. E, da mesma forma, foram adquirindo esse gosto. E eu sempre brinco, né? Quando a gente coloca fotos dos meus netos brincando conosco, a cavalo, trabalhando na mangueira, no curral, com o gado, eu sempre brinco assim, é que a gente começa uma sucessão. Ó. Meu neto adora trator, então vamos passear de trator, vamos andar, vamos na lavoura, tem 4 anos de idade. Mas assim é que a gente vai fazendo com que eles vão adquirindo gosto pelo agronegócio, que eu vou dizer para vocês, eu amo o que eu faço, mas é uma tarefa árdua, a gente trabalha muito de sol a sol, faça sol ou faça chuva, é uma fábrica a céu aberto que trabalha 365 dias por ano, a gente não passa a chave, né, e dá férias coletivas, então realmente a gente tem que gostar muito do que faz para ter sucesso, enfim, mas chegou, acho que é uma questão de quase uns 10 anos atrás,
a gente sentiu necessidade de formalizar um pouco mais esse processo de sucessão. Então, nós procuramos um consultor, né? E começamos a estruturar tudo isso. Então, fizemos um protocolo de família, um acordo de sócios. Hoje, nossos filhos são nossos sócios. Nós temos reuniões de conselho de acionistas, sempre com a participação de um consultor, né? Embora eu e o Salvador sejamos os diretores, digamos, né? Trabalhem conosco. Nós temos uma filha que está fora, em Porto Alegre. Eu brinco que ela cuida da sanidade. Bom, então a gente faz essas pontas, né, para o de todos e para todos possam estar apanhando o nosso negócio, ao mesmo tempo participando, trazendo novas sugestões, porque a entrada da operação é fundamental. Muito obrigada pela sua participação novamente. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima! Sendo esta a última aguada que a gente vai ver daqui até a Fazenda da Ramada, a comitiva faz então uma parada para deixar o gado beber e na hora de voltar para a estrada já fique a companheirada avisada de que na parte derradeira da função a nossa conversa vai ser a respeito do caso que está sendo passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com um restinho de dinheiro na algibeira, o trabalhador brasileiro ainda está presente no mercado consumidor, mas com o mês já perto de vencer a sua metade derradeira, a metade abrideira, né? O preço da carne está caindo no atacado e a nossa praça boiadeira continua subindo a ribanceira, mas numa toada mais compassada. A gente volta dentro de 3 minutos. Aguarde, por favor. Tendo perfeito conhecimento dos enleios e devorteios do mercado boiadeiro e sabendo da necessidade de ficar sempre bem informado a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no leito do estradão, os companheiros e companheiras façam agora o favor de pegar a caneta para marcar na caderneta a cotação atual do boi gordo e qual foi a variação da sua cotação. Pois o que tem para ser contado é que, estando arrematada esta que foi a segunda sexta-feira da metade abrideira do ano, aliás, da metade fechadeira do ano, né, a nossa praça boiadeira continuou embicada com firmeza e fortaleza na subida da ribanceira, mas venceu esta jornada andando numa toada um pouco mais sossegada. A questão é que, com o avançamento do tempo e o mês estando já quase no meio, o trabalhador brasileiro ainda tem na algibeira um restinho do salário. Mas, como nestas alturas atuais do calendário já não demora para o dinheiro criar asas e ir embora, agora já está na hora de começar a economizar. De qualquer maneira, neste prazinho curtinho que está bem aqui na nossa frente, o açougueiro ainda pode contar com um bom movimento no balcão do seu estabelecimento. Aliás, repare o companheiro pecuarista que, no comércio varejista de carne sem osso, o preço médio dos cortes comercializados caiu nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, em todos os estados pesquisados, com redução de 2,6% nas Minas Gerais, de 0,7% em São Paulo, de 0,6% no Paraná e de 0,5% no Rio de Janeiro. O vento que bateu no setor atacadista do produto desossado também foi baixista, sendo que aqui na Praça Paulista, que serve de referência para o mercado nacional, a cotação média levou um tombo de 1,2% nesse mesmo período considerado. Esta derriçada no valor da carne ainda é resultado do forte aumento no abate de gado registrado no Brasil no primeiro semestre do ano presente, conforme já é do conhecimento geral. Mas a previsão dos especialistas é de que, com o recente encurtamento na oferta de boiada terminada, esta situação já deve começar a mudar. Por outro lado, está todo mundo prestando muita atenção no movimento de saída de lotes engordados no coxo, porque com o fim da safra do boi de capim é só no confinamento que a indústria vai achar a matéria-prima para garantir o seu próprio abastecimento, né? Aí o dono do frigorífico vai enfrentar algum padecimento nesse terreiro, com uma oferta ainda acanhada na primeira rodada da atual temporada. Mas o tamanho do rebanho que está sendo fechado para o segundo giro
deve ter um substancioso crescimento, suficiente para sustentar o fornecimento, mas sem derrubar muito o preço. E para fechar a conta, carece de levar em consideração ainda a questão da demanda, que normalmente é maior na parte fechadeira de todos os anos, tanto aqui no nosso mercado caseiro quanto da parte do comprador estrangeiro. Pois então, passando tudo na peneira, fique a companheira fazendeira devidamente informada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões consultadas costumeiramente em todo o Brasil, sendo que, de novo, em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. Desta vez, a lista das arribadas foi ponteada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi finalmente desempacou e passou para R$ 222 a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, a alta também foi só para o macho, que já não sai mais por menos do que R$ 210. No Acre, o boi melhorou sim, mas ainda assim está valendo a mixaria de R$ 175. E no Espírito Santo, para não deixar o macho aumentar, o comprador já está aceitando pagar pela fêmea R$ 195. A cantoria dos galos foi amildando nos arrabaldes da freguesia. O povo foi acordando devagar para ver o raiar do dia. Uma carroça chegou da roça e seguiu ligeira no rumo da feira. E a meninada faceira, fardada e aprumada, com uniforme conforme o figurino usual, formava fila na calçada na frente da escola municipal. E que doce é essa recordação que eu trago guardada no coração da vila em que eu fui criado, lá no fundo do meu sertão. Feliz é quem me diz que guarda no coração com amor e satisfação a lembrança do tempo de criança, e eu guardo as minhas com zelo e paixão no baú da minha existência, junto com as poucas sabedências que eu arrecadei na lida e na vida. E foi para não deixar isso tudo jogado, arriscado de ser esquecido ou perdido, que eu ajuntei mais de 800 dessas prosinhas rimadas que eu mesmo escrevi para serem recitadas todo dia no fim da nossa apresentação aqui na televisão e publiquei nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro ou a companheira boiadeiros ou não ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim mesmo diretamente no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda campear meu nome lá no Facebook. Agradecendo então a hospitalidade e a amizade do povo aqui deste sertão, a comitiva anuncia a despedida e pede licença para fazer a retirada, deixando prometida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um excelente final de semana para todo mundo e até lá então.